Oi pessoal, hoje eu separei um momento super especial para você que vai fazer a PG e estuda no primeiro ano do ensino médio. Se prepara porque nós estaremos fazendo uma mega revisão a partir de agora. Olha só, eu vou estar trabalhando com você nessa revisão alguns temas que foram abordados na PG do ano passado e que podem aparecer esse ano, tá? Até mesmo porque são conteúdos que você está trabalhando nas suas disciplinas de matemática. Tem alguns temas como lógica, como equação, fatoração, a parte de geometria plana, que eu peço para que você dê uma atenção especial. Eu separei 3 questões que caíram no ano passado que vão te ajudar a entender melhor o funcionamento da prova geral. A primeira tem o seguinte: uma pessoa de 1,60 m de altura tem uma sombra de 40 centímetros. Um poste ao seu lado tem uma sombra de 75 centímetros, medida no mesmo instante. Se a sombra do poste passar a medir 15 centímetros a menos, a sombra da pessoa passa a ser. Anota as alternativas e vamos tentar reproduzir num desenho qual é a situação dessa questão para a partir daí entender qual é o conteúdo que vai usar e, enfim, resolver. Eu estou falando de uma questão, pessoal, que fala de alguns elementos. Eu vou começar reproduzindo que elementos são esses. Primeiro, ela está falando da sombra de uma pessoa que tem 1,60 m de altura. Então, a gente imagina uma pessoa, essa pessoa tem 1,60 m de altura, tá? 1,60 m de altura. A sombra dessa pessoa mede 40 centímetros. Pessoa 1,60 m, a sombra mede 40 centímetros. Beleza. Tem um poste perto dessa pessoa que a sombra desse poste mede 75 centímetros. Você tem um postezinho colocado, posicionado ao lado dessa pessoa, que a sombra desse poste aqui mede 75 centímetros. A ideia é trabalhar primeiramente qual é a altura desse poste. E a altura desse poste a gente pode descobrir usando semelhança de triângulos. Você pode garantir que esses triângulos são semelhantes por causa da situação problema, que o poste está do lado da pessoa, que é no mesmo instante, que o sol está mais ou menos posicionado no mesmo lugar para os dois. Então a ideia é iniciar o processo de semelhança com um cuidado, que nós temos aqui em metros, mas aqui está em centímetros. Portanto, tem que haver uma conversão antes mesmo da gente iniciar a questão. Então, 1,60 m é a mesma coisa que 160 centímetros. Só que eu não vou montar a proporção. Você pode muito bem montar a proporção de H está para 160, 75 está para 40, mas eu não vou fazer isso não. Eu quero te dar um olhar que sobressaia isso. Observe o seguinte, ó, que 40 para 160 está multiplicando por 4. Como são figuras semelhantes, necessariamente daqui para cá também vai multiplicar por 4. Então, para você descobrir a altura, é só multiplicar 75 por 4, que dá 300. Ou seja, o poste possui 3 metros de altura. Observa a relação. A altura do cara é 4 vezes maior que a sombra dele. A altura do poste é 4 vezes maior. Mas o problema não foi só isso, não. O problema foi o seguinte. Se a sombra do poste passar a medir 15 centímetros a menos, olha o que vai acontecer com o poste. O poste continua da mesma altura, claro, 300 centímetros. Ele diminuiu a sombra do poste, em vez de 75, passou a ser 60, 15 centímetros a menos. Quanto vai passar a medir a altura, na verdade a sombra, da pessoa que mede 1,60? A ideia é descobrir esse valor X aqui. Então, aí sim podemos construir uma relação, mas também percebendo, sem montar a proporçãozinha, que 60 vezes 5 dá 300. Consequentemente, aqui também o valor tem que ser algo vezes 5. E a ideia é simplesmente você ver qual é o número que multiplica por 5 para dar 160. E o número que multiplica por 5 para dar 160 é 32, tá? É só dividir 160 por 5 que você encontra que essa sombra vai passar a medir 32 centímetros. Você pode montar a proporção, mas saber que trabalho com semelhança é basicamente isso. A resposta, letra E. Eu vou trazer um segundo problema para vocês que também a gente vai poder explorar,
que é esse problema, que é uma questão que caiu no Enem, que apareceu na prova geral para o nosso aluno do primeiro ano, no ano passado. Dá uma olhada. Na figura a seguir, que representa o projeto de uma escada que tem 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Eu quero saber o comprimento daqui todo até o final. Ó. Eu quero saber o comprimento desse corrimão. Não é uma questão difícil, é uma questão altamente simples. Nós temos uma figura que é o triângulo, e esse triângulo ele pode ser explorado à vontade se a gente conhecer as propriedades dele. O que eu quero que você perceba é que a gente só não sabe esse valor aqui, ó. Nós só não sabemos esse valor aqui. Nós sabemos que aqui é 30, nós sabemos que aqui é 30, então basta descobrir esse valor e somar. Observa que nós temos aqui um triângulo retângulo, ó. A altura, na verdade, um dos catetos desse triângulo mede 90 e o outro mede 120. Por que 120? Você tem 24, 24, 24, 24, 24, 24, 5 vezes. Se aparece 24 5 vezes, isso daqui é 120. Então você tem um triângulo que mede 90 um cateto, 120 o outro cateto, e para descobrir essa hipotenusa basta usar o teorema de Pitágoras. Vamos comigo aqui para a lousa, ó. Vamos pegar esse triângulo, que é um triângulo retângulo, vamos substituir as medidas, usar o teorema de Pitágoras e, enfim, descobrir qual a medida da hipotenusa desse triângulozinho. Dá uma olhada aqui na formação dele. Você viu agora há pouco comigo que um cateto mede 90, que o cateto mede 120 e a ideia é descobrir esse. Então vamos lá, usando Pitágoras, x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado, tá? Só fazer um cálculozinho você vai perceber que 90 ao quadrado dá 8.100. 120 ao quadrado vai dar 144 mais 2 zerozinhos por causa desse quadrado aqui. Somando isso daqui, pessoal, vai dar 22500, 22.500. E aí o quadrado passa como raiz, você pode fatorar para descobrir a raiz. A raiz de 22.500 é 150. Então eu acabei de achar que esse valor aqui, usando Pitágoras, é 150. Eu vou voltar para a questão, dá uma olhada no que vai acontecer. Nós calculamos a medida dessa hipotenusa, que é 150. Como eu quero saber do corrimão todo, eu tenho 150 mais 30 mais 30. O total vai dar para a gente 210. 210 centímetros, que é a mesma coisa que 2,1 metros. E a gente vai agora para a nossa última questão de revisão de alguns elementos importantes, onde essa parece um bicho de 7 cabeças, mas é altamente simples. Dá uma olhada nela. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, ele mediu um ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto P da praia. O carinha está no barquinho aqui, olhou para o ponto e o ângulo que ele mediu foi alfa. Certo. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B, de modo que fosse possível ver o ponto P, só que agora sob um ângulo de 2 alfa. A figura está ilustrando essa situação. O trajeto do barquinho é esse, ó. E aqui ele vê um ângulo alfa, aqui 2 alfa. A pergunta é, suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus, ou seja, é só uma maneira diferente de dizer que aqui é 30 e que aqui é o dobro, 60, tá? E ao chegar no ponto B, verificou que o barco havia percorrido 2.000 metros, ou seja, essa distância entre esses dois pontos é de 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto será... Pessoal, quando o barquinho ele vai aqui navegando, 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 a menor distância que ele vai ficar desse ponto é quando formar 90 graus. E é essa distância que a gente vai descobrir e de uma maneira super simples. Dá uma olhada no seguinte, mas é importante que para entender a resolução, você tenha de fato entendido o problema, lido, pausado, tomado nota das informações. Nós falamos, basicamente nesse problema, de um triângulozinho, que quando a gente observa esse triângulo e trabalha com ele, que inclusive nós formamos um triângulo retângulo, olha o que vai acontecer. Aqui forma 30 graus, aqui forma 60 graus, como a gente acabou de ver. Aqui é um ângulo reto, eu quero descobrir esse valor.
e nós temos que esse valorzinho daqui até aqui é 2.000. Gente, tem algumas pessoas que têm o seguinte costume. Coloca um Y aqui, trabalha inicialmente com o triângulo, trabalha com esse e depois vai encontrar o valor de X. Só que tem maneiras mais simples, tem maneiras que já vão te dar a resposta de maneira mais curta, mais objetiva. Eu usei maneira 2 vezes, mas de modo mais curto, mais objetivo. Dá uma olhada como é que funciona. Se você observa que esse é 60, você consegue perceber que aqui mede 120. Por que 120? 180 graus, tá certo? Num triângulo, a soma tem que dar 180. Então, se você leva em consideração esse triângulo aqui, sabendo que a soma tem que dar 180, olha quanto já tem. 120 mais 30 dá 150. Para 180 só falta, para completar, ó, 30. Então, você descobre que esse ângulo é 30. Gente, se você tem um ângulo igual ao outro, o que é que vai acontecer? Congruente com o outro, o lado vai ser de mesma medida. Claro que no meu desenho aqui não está aparecendo, mas se você tem um ângulo medindo o mesmo valor que outro ângulo, esse lado mede o mesmo valor que esse lado. Então, sabendo que esse lado mede o mesmo valor que esse lado, o que é que você vai encontrar? Se aqui é 2.000, aqui também é 2.000. Então, puxando esse triângulo aqui, ó, só para a gente entender melhor, você tem ângulo reto, x, 60 graus e aqui tem 2.000, é só usar as definições básicas de seno, cosseno e tangente. Observa, o x é o cateto oposto do 60, 2.000 é a hipotenusa. O que envolve cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então eu vou trabalhar seno de 60 é o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 2.000. Você sabe que o seno de 60, por aquela tabelinha básica, é raiz de 3 sobre 2. Agora é só 2 vezes x, 2x, 2.000 vezes raiz de 3, 2.000 raiz de 3, passo 2 dividindo, vai dar 1.000 raiz de 3. E assim a gente encontra que a resposta certa é a letra B. Se você gostou dessa nossa revisão, você não pode perder tantas outras que estão disponíveis no nosso site www.colégiointerativo.com.br. Forte abraço, um excelente PG e até a próxima.